Eu mostrei para vocês no Telegram como o senador Randy Paul revelou para a gente sobre um poder de emergência do presidente dos Estados Unidos que ele pode usar em uma condição de guerra que dá ao presidente o poder de desligar todas as comunicações que as pessoas chamam de internet, que o switch. De imediato me fez me lembrar do drop do que aborda sobre os 6 alertas vermelhos, sendo que o Red 2, o alerta vermelho 2, fala sobre um blackout na comunicação dos Estados Unidos, então não tem como não fazer ligação. E eu cheguei a essa seguinte conclusão com vocês aí na Telegram, que então esse apagão, que eu sempre acreditei que iria ocorrer devido a ataques cibernéticos ou até devido a tempestades solares, na verdade agora tem um outro motivo que eu entendo que é o verdadeiro motivo, que é um poder de emergência que o presidente pode usar em uma condição de guerra. E isso explica perfeitamente porque o que destacou que esse blackout vai ocorrer somente nos Estados Unidos, então é uma condição de guerra que está acontecendo nos Estados Unidos. E o mais impressionante que eu falei, que é o Drop 34, isso explica totalmente agora por que o sistema de transmissão de emergência vai ser necessário como uma forma de alertar o cidadão sobre o que está acontecendo, já que não vai ter internet e não sei que mais que outros tipos de comunicação vão estar fora. Não sei se vai chegar ao ponto de desligar, por exemplo, a televisão, as notícias, não sei. Acho que não vai chegar a esse ponto. Mas eu acredito que vai ser uma forma de alertar o cidadão sobre o que está acontecendo de uma forma mais direta. E aí é basicamente isso. Então a conclusão que eu cheguei é que quando ocorrer o Red 2, o alerta vermelho 2 quer dizer que vamos estar muito perto do final do filme, nesse caso o alerta vermelho 4 ao alerta vermelho 6, que basicamente resumem o controle militar, né? O Red 4 e o Red 6. E eu quero agora, na verdade, falar sobre esse drop do Q, dar um destaque nesse drop do Q que falam sobre os alertas vermelhos, porque eu fortemente acredito que todos os alertas vermelhos dados por Q estão diretamente relacionados ao fim do filme, só que o Q usou uma forma de, digamos, não deixar direto do que se tratava todos os alertas vermelhos e colocou eles em linhas do tempo diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Eu estou falando especificamente sobre Red 1 e Red 3. Especificamente, o Red One fala sobre a remoção do Twitter de Trump. Isso ocorreu em janeiro de 2021, após a invasão do Capitólio, certo? Twitter suspende permanentemente a conta de Trump. E aí, em agosto, não sei se foi agosto ou fim de julho, na verdade, o Twitter reabriu a conta de Trump. Não, na verdade, o Twitter reabriu a conta de Trump faz um tempo, só que ele nunca usou. E aí em agosto ele voltou a usar e ele só colocou esse post dele quando ele foi tirar foto de prisão, né? De indiciamento lá em Georgia. Ele postou essa foto de 24 de agosto no Twitter. O seu primeiro post do Twitter depois de ficar suspenso por quase 3 anos. E não postou mais nada. Né? Isso que é interessante. E por que isso é interessante? Porque isso faz lembrar o quê? O Trump voltando a usar o Twitter e usando dessa forma apenas para colocar uma mensagem específica nos faz lembrar do Drop 55, no que o que fala, olhe para o Twitter, exatamente isso. Meus caros americanos, a tempestade está sobre nós. Então, o que tudo indica, de fato, será Trump que vai colocar essa mensagem no Twitter, já que ele voltou ao Twitter e ele só vai usar agora o Twitter para mandar mensagens específicas, como foi essa, a mensagem aí épica que ele mandou com a foto dele de indiciamento. Logo, eu cheguei à conclusão de que o Red One, na verdade, é a própria mensagem de Trump sobre a tempestade estar sobre nós, e o que usou a remoção do Twitter dele como uma forma de falar sobre o Red One. Então, no fundo, o foco do Red One, POTUS Twitter. Esse é o foco que a gente tem que saber. Trump e o Twitter. Esse é o verdadeiro significado de Red One e não apenas a remoção em si. Que é interessante, né? Que quando o Trump voltou a postar no Twitter, dia 24 de agosto desse ano, eu falei, nossa, é... já faz 3 anos do Red One que o Trump teve sua remoção do Twitter, né? A conta removida. E aqui ele já voltou e já voltou a postar. Então, Red One aí bem antigo. Mas na verdade, o Red One a gente tem que focar especificamente nas palavras POTUS Twitter. A importância do uso do Twitter no momento específico da tempestade. Meus caros americanos, a tempestade está sobre nós. E aí faz totalmente lógica com o Red 2, que é exatamente o blackout na internet. Então, Red 1, nesse caso, o Trump falando da mensagem da tempestade estar sobre nós, ela com certeza vai ocorrer somente alguns momentos antes do blackout da internet, dado pelo presidente.
em um momento de condição de guerra. E aí isso me faz acreditar fortemente que o Red Tree, que fala sobre o movimento classificado de Pelosi ou Pence, na verdade não existe. Sim, senhoras e senhores, eu fortemente acredito que o Red 3, na verdade, é uma pegadinha que colocou proposital para, digamos assim, ou deixar o quebra-cabeça um pouco mais complicado, ou então apenas enganar Cabal. Já que a gente tem que entender que, como eu falei, o Trump teve sua conta no Twitter suspensa depois da invasão do Capitólio. E se vocês lembram, mas as duas pessoas de maior poder que estavam no Capitólio no dia da invasão foram exatamente Mike Pence e Nancy Pelosi. E os dois, exatamente os dois, foram movidos para locais secretos no momento da invasão ao Capitólio. Então, o que colocou de uma forma proposital, eu acredito, apenas para dar a impressão de que, talvez até, o controle militar, tudo aquilo que estávamos esperando, poderia ocorrer durante a invasão ao Capitólio, mas na verdade não se trata disso. Então, na verdade, para minha opinião, o Red 3 não é algo para a gente ficar olhando se vai acontecer ou não. Isso, na minha opinião. Eu acho fortemente que o Red 3 ele não existe, ele não tem significado. O foco está no Red 1 e no seu ressignificado, e no Red 2, que vai acontecer logo em seguida do Red 1. E aí o resto do controle militar. Eu vou depois abordar para vocês a ordem certinha de como vai ser, tá? Ontem mesmo também, com esse raciocínio em mente, então esse é o primeiro raciocínio, tá, gente? Agora vamos para o segundo raciocínio que vai emendar com o primeiro raciocínio, que ontem também eu mostrei para vocês essa fala do Trump, falando sobre a questão das fronteiras abertas nos Estados Unidos e como, olha só que o Trump fala, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, que o Trump revela algo muito interessante, que pode estar aí totalmente centrado dentro da ideia da condição de guerra que pode acontecer nos Estados Unidos aí. Preste atenção na fala do Trump. Pouring into our once beautiful USA through our totally open southern border at record numbers. These are the same people, many of them, that did a number in Israel, a sneak attack. Same people we have pouring into our country by the thousands. Are they planning to attack within our country? Crooked Joe Biden and his boss, Barack Hussein Obama, did this to us. We cannot let this happen. They may be planning something very, very bad. Don't forget, I'm not making this as a prediction, but there's a phrase out there. Trump was right about everything. We have to be very careful. I don't want to be right about this, but people are pouring in from the Middle East into our country, largely males, strong, young males. What's going on over here? Are we going to be raided like Israel was raided? The same people that raided Israel. Com essa fala de Trump em mente e o raciocínio interior, eu quero mostrar para vocês esse drop do que fala sobre uma situação de condição de guerra ocorrendo. E olha o que fala. O que fala pra gente comparar os posts deles, pra gente entender o que tá acontecendo no momento presente. Eles colocam assim, lado a lado, em forma de gráfico. Posts sobre falsa bandeira, sobre ataques de falsa bandeira, sobre notícias atuais. Olha, meu Deus do céu. Olha só o que ele coloca. Se vocês ouviram o que o Trump falou, né? Post sobre ataques de falsa bandeira versus notícias atuais de tentativa de bomba, ameaça de bomba em Nova York. Nova York City, né? A cidade aí onde é simplesmente a cara do terrorismo, né? Se vocês me entendem aí, por todos os ataques, principalmente do 9/11. E aí, o que também coloca depois logo em seguida, além disso, que coloca outra coisa. Defcon 1 posts, então posts sobre Defcon 1 versus humanidade com medo. Eu acredito que H esteja em referência à humanidade. Só para vocês terem uma lembrada o que significa Defcon 1. Defcon, no caso, é a condição de defesa, um estado de alerta utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Não é por nada não, mas Defcon é uma condição tanto quanto de guerra, né? E aí, como vocês sabem, o Defcon 1 é a situação mais grave em que os militares já vão estar prontos. Não vão estar prontos, na verdade, eles já vão entrar em ação por algum motivo, certo? E voltando para o post, o que fala o seguinte: os dois acima, essas duas situações de ataque de falsa bandeira, especificamente a ameaça de bomba em Nova York, e uma situação de um Defcon 1, que o que fala no drop, que na verdade não é uma coisa nuclear, é uma mentira. Os dois acima representam indicadores primários do fim do filme, podemos assim dizer.
E logo em seguida, o que coloca o quê? Os indicadores secundários. E olha que o que coloca de uma forma meio codificada: posts, tweets, tempo. Então, postagens sobre Twitter, tweets, especificamente falando sobre um tweet específico, né? Tempo. E por que eu falo que é um tweet específico? Por causa da palavra tempo. Então é como se fosse um momento específico para olhar para o Twitter. Se você realmente pegar o significado disso que o que está falando, é isso. Tempo específico, Twitter, posts que o que fala sobre o Twitter. Logo a gente volta para aquele mesmo post do que? Meus caros americanos, a tempestade está sobre nós. Logo, essa fala, que eu acredito que seja do Trump, no Twitter, representa um indicador secundário do fim do filme. Então a gente já tem a base aqui, né? Condição de guerra acontecendo. Twitter, Trump, Red One, né? Se apresenta o Red One, e aí logo em sequência o resto dos letras vermelhos. É o que fala. Lembre-se disso. Comece aqui o que fala. Irá guiar. Então quer dizer, esse drop do que específico é muito importante, porque o que está basicamente dando uma dica enorme pra gente, para nos guiar sobre o que está acontecendo. Então ele fala sobre essa situação de ataque terrorista em Nova York e uma situação de condição de guerra total, que também a ameaça de bomba também está atrelada a isso, mas uma situação de DEFCON 1, a condição de guerra que a gente já mencionou, que dá ao presidente o poder de usar o Red 2, né, de o apagão nas comunicações dos Estados Unidos, e por consequência também o uso dos militares, certo? Aí, antes de ir para a conclusão, é interessante a gente pensar nessa, considerando que o Hamas está atacando Israel, considerando essa fala do Trump. Então vamos pegar todo o raciocínio. A situação de Hamas atacando Israel, essa guerra no Oriente Médio, a fala de Trump sobre um possível ataque nos Estados Unidos, os drops do que falando sobre o ataque nos Estados Unidos, condição de guerra. Preste atenção, eu vou destacar alguns drops para vocês, rapidamente. O drop 57, primeiramente. O que está falando sobre uma situação em que o senador McCain criticou a republicana Michelle Bachmann em 2012, quando ela e 4 membros da casa citaram a Uma Abedin, né, a ex-secretária de Hillary Clinton, em uma carta para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também Departamento de Justiça, etc., avisando sobre uma possibilidade da Uma Abedin estar ligada à Irmandade Muçulmana, né, Muslim Brotherhood, especificamente alertando sobre a infiltração da Irmandade Muçulmana no governo dos Estados Unidos. E aí o que pergunta, né? Por que isso é relevante? Por que isso é relevante? Aí tem outras coisas aqui, mas eu quero que vocês foquem somente nisso. Em 2012, o McCain, que é um deep state que já morreu, por sinal, o que fala que ele foi executado, né, pelos militares, ele criticou a republicana por estar alertando sobre infiltração da Irmandade Muçulmana no governo americano, infiltração ao invés de invasão. Primeiramente aí. Aí no drop, olha só esse drop, como ele emenda tudo que a gente está falando. O 4284, o que coloca um link sobre uma notícia que explora a ligação da Uma Abedin, né, com a Irmandade Muçulmana. Então a ligação da ex-secretária de Hillary Clinton com a Irmandade Muçulmana, e olha que o que coloca infiltração e não invasão para futuros eventos. O que colocou isso em 2020 e falou pra gente ler esse post, ler essa notícia sobre essa ligação para futuros eventos. Aí pega essa fala do Trump agora. Continua fazendo raciocínio, gente. Continua fazendo raciocínio. E aqui, ó, o laço de Uma Abedin com a Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana é uma organização islâmica radical fundada, blá, 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 que atua em cerca de 70 países e que pretende retomar os ensinamentos do Corão, rejeitando qualquer tipo de influência ocidental. Só para vocês lembrarem, o Hamas é uma organização islâmica radical, que de certa forma faz parte dessa ideia da Irmandade Muçulmana, tá? Interessantíssimo. E aí eu quero destacar para vocês o drop 4750, que o que fala sobre a influência da Arábia Saudita nos políticos do Deep State. Aí ele pergunta, quem controla tem grande influência sobre o Partido Democrata dos Clintons? Quem controla e tem grande influência sobre o Partido Democrata de Barack Hussein Obama, né? Barack Obama. Diferentes facções de um governo estrangeiro, né? De um controle estrangeiro. Quem pagou o diploma de Harvard de Hussein?
Foi um árabe, né? Um grande... Como fala? Uma pessoa política importante árabe, né? Quem financiou a vida política de Hussein? Quem é Príncipe Awalad bin Talal? Só para responder para vocês, esse cara aqui, ó. Ele é um príncipe empresário bilionário saudita, membro da Casa Real. Ele é neto do fundador da moderna Arábia Saudita e do ex-primeiro-ministro libanês, Riyad el-Soli. Esse cara financiou o Barack Hussein Obama. Este cara aqui é um tanto quanto bonito, né? Continuando, por que as informações da escolaridade de Hussein estão seladas? Diferentes facções competindo, buscando o controle da Casa Branca, mais os militares, mais trilhões enviados sobre transferência de fundos do contribuinte americano, todos trabalhando, olha essa parte, todos trabalhando juntos, coordenadamente, infiltração na invasão. Não, calma aí, vamos repetir. O que fala o seguinte, todos trabalhando de forma coordenada. Ele coloca em parênteses, né? Coordenadamente, coordenação, infiltração na invasão. Então, os Estados Unidos, nesse caso, os políticos puppets, né, os marionetes políticas americanas, trabalhando em conjunto com membros da Arábia Saudita para um controle direto na Casa Branca. E aí o que coloca no final em outros colchetes, né? VJ, que eu não sei o significado, eu não consegui pegar o significado desse VJ. Underline é o que da outra sigla, HA, que a gente entende que é uma referência a Hamas, a atual organização terrorista que agora está aí em destaque na guerra no Oriente Médio contra Israel. Então, trabalhando em coordenação, políticos, Arábia Saudita, infiltração na invasão, Hamas. O que acontece com os fundos do contribuinte americanos transferidos aí sobre disfarce de militares, clima e etc. Os contribuintes americanos ajudando a construir a destruição da América. Então, infiltração, não invasão, né? Situação de guerra, coordenação, Hamas. Tudo fazendo sentido no nosso raciocínio. E aí, continuando, é interessante a gente falar sobre o Drop 68, que o que fala muito sobre a Uma Bedin, né? Aliás, o que tem uma frase que chama Siga Uma. Então, a gente, por algum momento, eu fortemente acredito que a gente ainda tem que ficar olhando na Uma Bedin como esse processo final da Operação Q. É o que fala nesse drop aqui. Que informação acabou de cair? Por que isso é relevante? Uma. Onde está Uma? Quem Uma é conectada? Que organização? A Irmandade Muçulmana. Qual é a história da família de Uma? Como a Uma conheceu Hillary Clinton? Porque o que a Hillary Clinton disse sobre Uma que demonstra com quão próxima elas são? Por que os democratas estão... Essa informação é interessante. Por que os democratas estão deixando de lado a Hillary Clinton de repente? Como eu falei para vocês, eu acredito que Hillary Clinton pode aparecer aí como uma candidata em 2024. Mas os democratas não estão apoiando ela, interessante. Alguns acordos foram feitos com democratas específicos. Nós podemos expor todo político corrupto, 70%. Siga Alice no País das Maravilhas. E Alice no País das Maravilhas é uma referência a Hillary Clinton na Arábia Saudita, tá? A sua influência da Hillary com a Arábia Saudita. E temos aqui uma Bedin em destaque, que tem conexões com a Irmandade Muçulmana. E aqui eu quero explicar para vocês o Drop 921, que fala sobre a prisão de Podesta e Uma Bedin. Futuro prova passado, revelado que Sessions apontou alguém fora de si há um bom tempo atrás. O que são selados? Releia Drop sobre Podesta e Uma, você tem mais do que sabe? Rapidamente resumindo para vocês, eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas essa parte que fala, revelou que Sessions apontou alguém fora de si há algum tempo atrás, está falando sobre John Durham. Sessions é o ex-procurador dos Estados Unidos, Jeff Sessions. Ele trabalhou na administração Trump até 2018 e foi ele que colocou o promotor John Huber para investigar algumas coisas do Deep State, e uma delas foi relacionada à Fundação Clinton. E quando o que usa essa frase, revelou que Sessions apontou alguém fora de si há algum tempo atrás, não está falando sobre John Huber, está falando sobre John Durham, que depois também pegou uma parte da investigação de John Huber sobre a Fundação Clinton.
E nós já estamos na era pós-Durham, que ele entregou seu relatório, foi lá ao Congresso dar o seu depoimento. Só que nenhuma informação mais surgiu sobre a sua investigação na Fundação Clinton. E aí o que fala que o futuro irá provar o passado sobre o John Durham, especificamente sobre essa questão da Fundação Clinton. E aí o que fala sobre pra gente reler os drops sobre o John Podesta e sobre Uma Bedin. E o que também destacou uma época que tanto John Podesta e Uma Bedin tiveram acusações seladas pelo John Uber. Então essas acusações seladas de John Uber estão nas mãos de John Durham, né? É muito interessante de fazer esse raciocínio. Você tem mais do que sabe. Então o que fala pra gente seguir uma, o que fala que a prisão de Podesta é um momento muito específico previamente contra os militares. Então é muito importante a gente destacar não somente a prisão de Podesta, mas também um possível indiciamento de Uma Bedin. E o que esse indiciamento de Uma Bedin vai nos revelar para o momento final do filme. Então releia os drops sobre Podesta e Uma, você tem mais do que sabe. E aí o drop 1516 também destaca a mesma coisa. John Podesta, Uma, novembro. Não, esse drop não é muito interessante falar. Falar somente sobre essa questão que em novembro, né, o Podesta de 2017, o Podesta e o Obedin foram indiciados. A Hillary Clinton entrou em pânico e tentou fazer um acordo com o Uber, só que em dezembro, só que foi rejeitado provavelmente, ou foi aceito, não sei. Coincidência, você tem mais do que sabe. Notícias desvendam o passado. Mapa. Então, ó, John Podesta, Uma Bedin. A gente sempre falou muito da Podesta, né, sobre a prisão de Podesta, sobre o que tudo indica. É pra gente ficar de olho também no Uma Bedin, especificamente no John Durham. Será que de fato John Durham já acabou o seu trabalho? Acho que não. E basicamente é isso, gente. Aqui, só pra gente voltar aqui e chegar à conclusão, é sobre a ordem dos acontecimentos. Então temos aqui, final do filme, situação, condição de guerra nos Estados Unidos, narrativa de ataques terroristas ou algo assim, Defcon 1, uma situação de guerra de alguma forma pode estar relacionada às eleições. Como eu falei no outro vídeo anterior, né? Eu acho que as eleições de 2024 e o controle militar estão muito ligados. Posso estar certo, posso estar errado, mas essa situação, condição de guerra nos Estados Unidos, ação específica, prisão de Podesta, e agora nesse caso eu não coloquei, mas também a gente tem que destacar Uma Bedin. Então, prisão de Podesta, prisão de Uma Bedin, narrativa de ataques cibernéticos ganha peso, porque o que fala que prisão de Podesta aciona 11/4, ataques cibernéticos massivos em 11/4, então temos que ficar de olho nisso também. Ação específica, prisão de Podesta, narrativa de ataques cibernéticos. Olha o que eu falo aqui, ataques cibernéticos seriam um motivo para a condição de guerra? Então, será que também a situação de Defcon 1 não está relacionada diretamente a uma questão de guerra nuclear, mas pode também estar imersivo em uma guerra cibernética muito imersiva e caótica? Vamos ver aí. E nesse caso agora, para finalizar, eu dei para vocês a ordem específica dos alertas vermelhos, que vão acontecer um atrás do outro. Então, se for para destacar 4 alertas vermelhos, eu quero destacar esses alertas para você, que eu resumi na verdade, né? Eu resumi em 4 alertas vermelhos. Os 4 momentos finais da Operação Q. Alerta vermelho 1, meus caros americanos, a tempestade está sobre nós. O tweet de Trump, certo? Red 1. Logo em seguida, o apagão na internet, sob medida do presidente. Red 2, né? Eu acredito que vai acontecer logo depois do Red 1, logo depois do tweet de Trump. Então esse Red 2, apagão na internet. Red 3, protestos em massa, né? A verdade sobre o que está acontecendo será revelada e não será abertamente aceita. Protestos em massa, Red 3. E logo em seguida, para finalizar, Red 4, envio dos militares sobre disfarce de controle de protestos e aí a prisão em massa da Cabal. Não sei em quão longe vai ser essa prisão em massa da Cabal, mas é basicamente isso. Então, gente, o meu último vídeo e esse vídeo aqui, eles se complementam, tá? É muito importante a gente entender meu último vídeo que eu fiz e também entender esse, porque esse já é mais especificado ainda sobre a última teoria. Mas então, lembre-se, nunca se esqueçam desses 2 vídeos que eu fiz, porque ele tem informações valiosíssimas, tá? Eu acredito que a gente tem uma base ali já tem uma base do cenário, do mapa do que muito concreto. São muitas perguntas, claro, a gente não tem ideia de quando vai acontecer um momento específico, tal coisa, nós não sabemos os detalhes, mas temos a base aqui.
E é isso, meu irmão, meus amigos. Até a próxima.